Deixa eu perguntar para você: tem você passado por um momento de desespero e dificuldade na sua vida que tem levado você até Jesus? Você tem clamado para Jesus, mas parece que Jesus está com os ouvidos fechados e os olhos fechados para o teu pedido, para o teu rogo, para a tua súplica? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus nunca está apressado. Você nunca vai ver Jesus apressado na Bíblia. Você nunca vai ver Jesus correndo para fazer as coisas. Jesus, Ele sempre faz tudo a seu tempo. Sim ou não? Tudo a seu tempo. Você lembra a história de Jairo? Por favor, Senhor, por favor, minha filha está morrendo, vem comigo. Jesus foi. Mas chegou num momento da caminhada que uma mulher tocou nele e ela foi curada. Jesus perguntou quem tocou. E imagine Jairo falando ali: como é que o Senhor está dizendo quem tocou? Vamos, Senhor, vamos, minha filha está morrendo. Não, quem me tocou? Senhor, vamos. Até que vem um servo da casa de Jairo e disse assim: não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu, não tem mais o que fazer. Qual foram as palavras de Jesus para eles? Não temas, crê somente. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Jesus nunca está adiantado no seu calendário, no seu relógio. Ele nunca está atrasado no seu calendário, no seu relógio. Jesus sempre atende a tempo. Talvez pareça que Ele esteja atrasado para o nosso calendário, para o nosso relógio. Mas se você crer nele, tenha certeza nisso que eu te falo nessa noite. Eu falo em nome dele, de Cristo Jesus. Se aparentemente ele está atrasado no seu relógio, é porque ele tem algo para fazer e operar na tua vida. Salmo 37:5 faz uma afirmação muito pertinente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente já conhece o verso, a gente sabe que ele bate fundo no nosso coração. E às vezes, algumas circunstâncias, alguns motivos faz a gente desanimar. Mas o chamado que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que qualquer circunstância ruim que aconteça ao nosso redor. E nesse momento, você tem a oportunidade de entregar a Deus a sua vida. Deus te abençoe, Deus nos use mais uma vez. Pode cair o mundo, estou em paz. Enquanto você faz a sua entrega, cante com a gente. Sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória dessa terra é passageira, a vida
o teu caminho ao Senhor. Confia. Confia nele e o mais ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela paz que o Senhor concede ao nosso coração. Muito obrigado pelas bênçãos. Muito obrigado por esse culto. Abra o nosso coração, que o Espírito Santo toque profundamente aqui em nós. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, muito bom estar aqui com vocês. Confesso a vocês que eu fiquei emocionado quando vi assim um grupo tão grande de irmãos e amigos que estão aqui hoje, e também mais outros milhares nos assistindo ali. A propósito, nós temos uma igreja, que eu saiba pelo menos, que chegou a mim, que está retransmitindo, ou seja, a igreja toda está assistindo também o programa que nós estamos tendo aqui, das pregações. É a igreja de São Mateus do Sul. Então, igreja aí de São Mateus do Sul, um abraço, Deus abençoe vocês. Imagino que vocês estão aí reunidos também com uma foto que eu recebi ontem, né, com amigos, com irmãos da igreja, para nós juntos estudarmos a palavra. Que Deus abençoe a vocês aí. E se houver alguma outra igreja que porventura esteja também conectada conosco e durante esta semana nos assistindo como igreja, escreva aqui no chat para a gente conhecer vocês também. Amém? Esse é a bênção da tecnologia, né? A gente vai mais longe, a gente nem espera como está indo e Deus vai usando a tecnologia para isso. Queridos, como foi seu dia? Foi bom? Faz assim. Tem dois que fizeram assim, né? Oi, tudo bem? A irmã Maria Nilce, Deus abençoe você, Deus abençoe vocês. Muito bom estar e ver vocês aqui, todos os nossos irmãos queridos. Que Deus abençoe a cada um grandemente, ricamente. Amém? Eu tive um dia também bom, graças a Deus. Tenho me dedicado bastante em oração, em estudo para a semana, para esses temas que estamos estudando. E eu peço que vocês orem por mim também, de modo que Deus esteja ali nos usando, para que a palavra do Senhor chegue ao nosso coração. Amém? Ao nosso coração. Eu preciso dessa palavra. Eu sou o primeiro que precisa dela. E eu tenho certeza que Deus
vai nos abençoar muito esta semana nos estudos que aqui faremos. Como já mencionamos ontem, quando iniciamos, os nossos estudos, esta série é intitulada A Palavra, e ontem nós estudamos o primeiro dos 7 milagres que estaremos estudando no Evangelho de João, e temos um milagre bônus ali que a gente vai ver também, que é um milagre, mas não está intitulado como sendo um sinal no Evangelho de João. Não sei se vocês lembram ali, conforme nós vimos ontem, vou fazer uma breve recapitulação bem rapidinho, sobre o propósito do Evangelho de João, e esse propósito nós encontramos lá no capítulo 20, versículo 30 e 31 do João, do Evangelho de João. Assim que for possível, o Duda já vai pôr aqui na tela o texto também. Se você quiser abrir a Bíblia, eu vou passar rapidamente ali o texto. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos ou registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Queridos, eu fico entusiasmado ao estudar os milagres, na verdade, os sinais que nós encontramos no Evangelho de João, porque através destes sinais, diz a Bíblia, não eu, Deus quer que nós tenhamos vida em seu nome. Amém por isso? Louvado seja o Senhor. Deus quer que nós tenhamos vida, e não é vida temporal, é vida eterna. Esses sinais foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Messias. Os sinais servem para nós crermos nele. Quem é Jesus no Evangelho de João? Nós vimos ontem, Jesus é o Logos de Deus, Ele é a Palavra. Jesus é o Deus homem, Jesus é o Deus Cordeiro, nosso substituto. Jesus é o ungido de Deus, Ele é o nosso Salvador. Jesus, Ele é o nosso tudo. Bons milagres e sinais em João, eles são manifestações significativas de poder que apontam para além de si mesmos, para realidades mais profundas, para realidades maiores. E é isso que nós vamos ver. Qual é a palavra de Deus para nós hoje? A palavra é vá, teu filho vive. Vá. É uma ordem de Cristo Jesus. Como nós poderemos entender e aplicar essa ordem para nós hoje? É o que nós vamos estar estudando no tema de hoje. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia junto comigo agora, no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos à Bíblia, ao livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Todos encontraram ali? Eu queria pedir que você orasse nesse momento, uma vez mais. Por algum motivo, eu sinto assim que há uma luta muito espiritual sendo travada hoje à noite aqui na igreja. E só Deus sabe disso. E os porquês. A gente não sabe a luta, a batalha espiritual que nos rodeia. E tanto a nós que aqui estamos, quanto aos que estão nos assistindo, Deus tem uma palavra para nós. E eu quero pedir que você ore nesse momento. Feche os seus olhos, em nome de Jesus, e ore pela mensagem, ore por mim, ore pela igreja, pelos que estão assistindo também.
Pai, atende a nossa prece. Abrimos agora a Tua palavra, Senhor. Que ela fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito esteja conosco e em nós. E pelo sangue de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor expulse para bem longe qualquer anjo mau que esteja tentando atrapalhar o nosso culto, nossa devoção, nossa adoração a Ti. Nós rogamos isto, Pai, confiados em o nome dEle. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que diz a palavra do Senhor? Diz, ora, a fé é o que, igreja? É a certeza. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a fé, sobre esta certeza de fatos, de acontecimentos que nós esperamos, mas não vemos. Como entender isso? O que significa esta fé? Como ter essa fé? De onde vem esta fé? Fé, certeza de fato, acontecimento que ainda se dará, mas eu sei que acontecerá. Eu sei que acontecerá. Eu tenho essa certeza. Como ter essa certeza? Como ter tal fé? Interessante, queridos, que no livro aqui de Hebreus, a palavra certeza, ela vem do grego hipóstasis. E esta palavra grega hipóstasis significa, assim, literalmente, certidão de propriedade. Então, quando você ler ali, fé é a certeza, você poderia ler também, fé é a certidão de propriedade. Como assim? Bom, se nós lermos e você ler o livro de Hebreus ali, o capítulo 11, todo, você vai ver que Abraão, ele tinha fé, ele tinha essa certidão de propriedade, porque ele aguardava a terra, o galardão. Sabe o que isso significa? Você vê também sobre Moisés, ele diz assim, capítulo 11, só um outro exemplo aqui, diz assim, pela fé, versículo 24, pela fé, Moisés, quando homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo, ou as vergonhas de Cristo, que Cristo passou, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o quê? O galardão. Ele tinha fé, ele tinha certidão de propriedade. Eu pergunto para você, você tem fé? Que fé é essa? Fé é você tomar posse da certidão de propriedade, de um lar, de um terreno, de uma nova casa que Jesus foi preparar para você. Você ainda não vê, mas é um fato que você já crê e tenha certeza, porque você já tem a garantia, você já tem a escritura dessa casa nas suas mãos. E essa escritura foi dada pelo sangue de Jesus. Diga amém por isso. Não é maravilhoso? Fé, certeza, certidão de propriedade. Ele deu a escritura na cruz do Calvário para todos nós. Queridos, certeza de algo que eu espero e não vejo. A fé também, ela pode parecer algumas vezes um pouco louca, porque a sabedoria de Deus para os homens é loucura. Imaginem Noé. Não é muito diferente de nós hoje. Noé, Deus disse assim, Noé, construa uma arca porque vai vir chuva, e a chuva não vai ser pouca, vai ser muita, vai ser do céu, vai ser de baixo, e eu vou inundar toda a terra. Tá bom. Mas ele nunca tinha visto chuva, nunca tinha visto sequer água caindo do céu, e inundação, nada disso. Mas por 120 anos, Noé, ele teve fé de que iria acontecer algo, porque Deus assim falara.
mesmo sem ele sequer ter visto uma vez chuva descer do céu. Eu gosto muito dessa definição de fé. Fé é ver o invisível e crer no impossível. Amém? Você pode dizer junto comigo essa frase? Fé é ver o invisível e crer no impossível. Você gostaria de ter essa fé? Eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa fé. Enquanto eu falo aqui para você, eu oro a Deus, Senhor, eu quero ter essa fé de ver o invisível e crer no impossível. Abra a Bíblia comigo em João, capítulo 4, Evangelho segundo João, capítulo 4. E vamos ler o texto do nosso estudo, da nossa reflexão desta noite. João, capítulo 4. Eu quero agradecer aqui aos pais que vieram à igreja, trouxeram seus pequenos. Teve um momento tão especial. Agradeço às professoras, né? Depois Roger transmite lá para a esposa, né? Esse momento tão especial. As crianças merecem, não merecem? Também elas estão sendo atendidas agora. Tem um grupo ali, amém por isso. Muito obrigado ao Ministério da Criança e do Adolescente da nossa igreja. Vamos lá. João capítulo 4, versículo 43 em diante. Passados 2 dias, João 4, leia o versículo 43 em diante. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo Jesus a Caná, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura vocês não verem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Versículo 49. Rogou-lhe então o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Versículo 50, então, as palavras que são o título da nossa mensagem de hoje. Vai, disse Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro anunciando que o seu filho vivia. Então indagou deles que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: foi ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E ele creu, e com ele toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Queridos, vamos agora entrar no texto, entrar na história e procurar extrair as lições que Deus tem para nós nessa noite, de modo a que nossa fé cresça, de modo que nossa fé seja estabelecida a ponto de nós crermos, vermos o invisível e crermos no impossível. Versículo 43. Passados 2 dias partiu dali para a Galileia. Pergunta: partiu de onde para a Galileia? Partiu de onde? Bom, se nós acompanharmos os versículos anteriores, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de João, e foi quando Jesus teve o encontro com a mulher samaritana. Ele esteve em Samaria, passou por Samaria. Interessante, queridos, vejam o que diz ali nos versículos 39 a 42, você que está com a Bíblia aberta, se não você pode acompanhar na tela também. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele,
E eles creram nele por causa do que, igreja? Diz para mim. Eles creram nele por causa da sua palavra. Guardem bem esse ponto. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos o que, igreja? Ouvido. Eles viram alguma coisa? Viram alguma coisa? Não. O que eles ouviram. Nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós ouvimos, nós sabemos, nós cremos na palavra. Sabe, queridos, o que é interessante nessa história, neste relato? E aqui fica uma pergunta para nós. Será que eu sou um galileu ou um samaritano? Será que você é um galileu ou um samaritano? Como assim, pastor? Bom, Jesus passou por Samaria. Eu pergunto a você, operou Jesus algum milagre em Samaria? Sim ou não? Operou algum milagre em Samaria? Não operou nenhum milagre em Samaria. Ele passou por Samaria porque ele vinha de Jerusalém, estava indo para a Judéia. Veja, Jerusalém ao sul, Samaria no centro, Galileia mais acima, Judéia onde fica Jerusalém. Jesus passou por Samaria, pela terra dos samaritanos. Ali ele estava com sede, junto ao poço de Jacó. Veio a mulher ao meio-dia, você conhece a história. Ele disse, me dê água. Ela disse, como é que o senhor, sendo judeu, conversa comigo que eu sou mulher e samaritana? E aí nós temos aquela conversa de Jesus, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria sede, e aquela história toda. E aí ela disse assim, Senhor, vejo que tu és um profeta, nós esperamos o Messias, mas a gente sabe que ele vai vir de Jerusalém, de Judá. E ele disse assim, querida, sou eu que falo contigo. Ele disse, eu sou o Messias. Vai e chama teu marido para cá. E ela disse assim, eu não tenho marido. Bem disseste, porque já tivesse cinco e esse que você está vivendo não é teu esposo. E ela disse, meu Deus, espera aqui um pouco. E saiu correndo para chamar os habitantes de Samaria, da cidade de Sicar. E disse assim, gente, eu encontrei um homem que sabe tudo ao meu respeito. Venham. E eles foram. E Jesus falou, Jesus operou algum milagre? Absolutamente nenhum milagre, nenhum sinal, nenhuma obra de poder ou maravilha, absolutamente. Mas a Bíblia diz que os samaritanos creram por causa da sua palavra. Eles creram por aquilo que eles ouviram. Eles não viram nada, eles ouviram. Eles creram na palavra do Senhor. Esses são os samaritanos. Uau! Agora, e os galileus? Diz ali que nós lemos antes os versículos 43 em diante, diz assim, passados os dias partiu Jesus para a Galileia, porque o mesmo testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Na sua própria terra ele não tinha honra. Mas em Samaria, que era um povo rejeitado, completamente rejeitado, ali ele foi recebido. E diz mais, assim chegou a Galileia, e quando ele chegou a Galileia, versículo 45 do capítulo 4, os galileus o receberam, sim, receberam a Jesus, mas receberam a Jesus por qual motivo? O que diz a Bíblia? Versículo 45, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Os galileus, eles receberam a Jesus, porque viram que Jesus tinha feito. Bom, o que Jesus fez? Jesus foi em Jerusalém, virou as mesas dos cambistas, expulsou todos os mercadores ali, os animais colocou para fora, e disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e não de mercado.
E aí os pobres, os doentes ali ficaram, Jesus começou a curar, operou vários milagres, maravilhas. Eles viram tudo isso e perguntaram para Jesus: com que poder você faz isso? Ele disse assim: bom, com que autoridade você faz isso? Ele disse assim: bem, destruam esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir ele. Nós estudamos sobre isso ontem. Eles receberam porque viram. Os samaritanos receberam porque eles tão somente ouviram. É você samaritano ou galileu? Você crê em Jesus tão somente pela sua palavra, ou porque você precisa ver algum milagre, algum sinal? Ó, queridos, Jesus Cristo, Ele veio para salvar a todos, até mesmo os mais rejeitados, que eram samaritanos. Se eu falo para alguém nesta hora que se sente rejeitado, rejeitado pelo seu pai, ou foi rejeitado pela sua mãe, ou foi rejeitado pelos seus amigos, ou foi rejeitado pela esposa, ou foi rejeitado pelo filho ou pela filha, ou foi rejeitado, está sendo rejeitado, Jesus não te rejeita, jamais. O amor dele está estendido a todos. E mesmo os rejeitados, eles podem ter fé, sem ver, mas tão somente por ouvir. Quando Jesus esteve ali em Caná, versículo 46 do capítulo 4, mantenha a sua Bíblia aberta, no capítulo 4 assim: dirigiu-se de novo Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum para Caná, aproximadamente 50 quilômetros, ok? Uma boa jornada de viagem para aqueles dias. Possivelmente esse oficial do rei, por ser um homem nobre, alguém benquisto, com posses, com poder, quem sabe fez essa viagem a cavalo, foi para se encontrar com Jesus. Ponto número 1. João, ele ressalta o ponto, é a questão de Caná, onde Jesus operara o primeiro dos seus sinais. E lembram que sinal em João representa algo maior do que ele em si, algo mais poderoso, mais forte que está por trás. Quando a gente lembra de Caná, a gente lembra de que Jesus disse: eu sou a água, eu sou o vinho, façam aquilo que ele disse. Eles creram nele depois que Jesus fez o sinal. Só que o primeiro sinal de Caná foi em meio de uma celebração. No entanto, o segundo sinal de que Jesus opera em Caná foi em meio a um momento de desespero. Deixa eu perguntar para você agora. Quando a gente vive um momento de desespero na vida, a gente busca Jesus, não é verdade? Qual é o desespero que você tem passado na sua vida, que tem feito você buscar a Jesus? Aquele homem, aquele oficial, ele tinha um filho doente. O pastor Félix Cortez, que é um teólogo da nossa igreja, professor na Andrews University, nos Estados Unidos, lá em Berrien Springs, no estado do Michigan. Ele escreveu a lição da escola sabatina do trimestre passado. E ele tem um filho, um garoto de 8, 9 anos, cujo primo ficou doente, o Gianni. E o Gianni foi para o hospital. E ali o Hadid, que é o filho do pastor Félix, o Hadid ficou muito apreensivo, porque o seu primo foi para o hospital. E o pai percebeu isso. 8, 9 anos ali a criança. E o pai falou assim: filho, não se preocupe, Gianni foi para o hospital, mas ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem, filho. Os médicos vão cuidar dele. Nós vamos orar por ele também.
Para sua surpresa, o Hadid olhou para o pai e disse assim: pai, não adianta orar pelo Gianni. Não adianta orar por ele. Deus não atende às nossas orações. Por que orar por ele? E o pai, que é pastor, e ouvindo o filho falar isso, ficou muito preocupado e disse assim: filho, por que você está falando isso? Pai, quando o Ilan estava doente, quem era o Ilan? Era o seu irmãozinho de 7 meses. E por alguns poucos meses de vida, logo pouco tempo depois do seu nascimento, descobriram um câncer que o Ilan tinha. E o Hadid estava com o seu pai e a sua mãe, alguns poucos familiares, quando o Ilan foi ungido e colocado nas mãos de Deus. O Ilan foi para o hospital, ficou internado vários dias, voltou para casa, porque os médicos disseram: não há o que ser feito. Não há mais o que ser feito. Ele disse: pai, eu orei pelo Ilan e Deus não atendeu a minha oração. Deus não atendeu a nossa oração. Não adianta orar pelo Gianni. E eu chorei quando li essa história, porque no momento que o Ilan morreu, imagina um bebê de 7 meses. Hadid, o seu irmãozinho, pegou ele no colo, morto, antes de que o serviço funerário levasse o bebê. Um pai com um filho doente, ele é capaz de fazer tudo para salvar essa criança. Tudo. É ou não é verdade? Absolutamente tudo. Esse pai, esse oficial, possivelmente um judeu, sim, ele tinha dificuldades para aceitar que Jesus fosse o Messias, mas mesmo na sua descrença, pelo fato de o filho estar doente, ele foi em busca da ajuda que estava ao seu alcance. E uma fé brotou no seu coração, mesmo que pequena fé. Ele saiu de Cafarnaum e foi até Caná, porque ele ouviu falar de Jesus, dos sinais e dos milagres. E foi à busca de Cristo Jesus, para que o seu filho fosse curado. Eu pergunto para você: qual é o desespero que você tem passado na sua vida, que tem feito com que você se aproxime de Jesus? Que momento de angústia você tem passado? Esse pai diz que ele rogou no versículo 46, o filho estava doente. Versículo 47, assim: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse para curar o seu filho. Ele ouviu falar. Ele ouviu falar. Por que você está aqui hoje? Esse pai ouviu falar de Jesus e foi à busca de Jesus. Você está aqui hoje, querido, querida, porque você ouviu falar que Jesus estaria aqui hoje falando ao teu coração. Isso revela que você tem fé. Amém? Pode ser que seja uma fé pequena, mas Jesus quer desenvolver e fortalecer essa fé nesta noite. Amém? E Ele vai fazer isso. Eu creio nisso. Esse pai ouviu e foi ter com ele, foi à busca de Jesus. Esse pai rogou por Jesus, disse o pai, rogando a Cristo Jesus, dizendo: desce, vem comigo, e desce para curar o meu filho, que está doente à morte. Interessante que quando a Bíblia diz que ele rogou, esse verbo rogar está no imperfeito, que significa ele continuou rogando.
Ele não falou só uma vez: por favor, Senhor Jesus, venha à minha casa, cura o meu filho que está doente, ele está para morrer. Diz que ele continuou rogando, ele continuou pedindo. E não era assim um pedido qualquer, era uma súplica de todo o seu coração: por favor, venha curar. Só que aparentemente Jesus não ia para curar o seu filho. Deixa eu perguntar para você: tem você passado por um momento de desespero e dificuldade na sua vida que tem levado você até Jesus? Você tem clamado para Jesus, mas parece que Jesus está com os ouvidos fechados e os olhos fechados para o teu pedido, para o teu rogo, para a tua súplica? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus nunca está apressado. Você nunca vai ver Jesus apressado na Bíblia. Você nunca vai ver Jesus correndo para fazer as coisas. Jesus, ele sempre faz tudo a seu tempo. Sim ou não? Tudo a seu tempo. Você lembra a história de Jairo? Por favor, Senhor, por favor, minha filha está morrendo, vem comigo. Jesus foi. Mas chegou no momento da caminhada que uma mulher tocou nele e ela foi curada. Jesus perguntou quem tocou. E imagine Jairo falando ali: como é que o Senhor está dizendo quem tocou? Vamos, Senhor, vamos, minha filha está morrendo. Não, quem me tocou? Senhor, vamos. Até que vem um servo da casa de Jairo e disse assim: não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu, não tem mais o que fazer. Qual foram as palavras de Jesus para eles? Não temas, crê somente. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Jesus nunca está adiantado no seu calendário, no seu relógio. Ele nunca está atrasado no seu calendário, no seu relógio. Jesus sempre atende a tempo. Talvez pareça que ele esteja atrasado para o nosso calendário, para o nosso relógio. Mas se você crer nele, tenha certeza nisso que eu te falo nessa noite. Eu falo em nome dele, de Cristo Jesus. Se aparentemente ele está atrasado no seu relógio, é porque ele tem algo para fazer e operar na tua vida. Amém por isso? Ele sabe. Ele sabe. Sabe o que eu descobri aqui? Que o desespero e a urgência do oficial do rei foi a oportunidade de Jesus para desenvolver a sua fé. Repito, o desespero e a urgência do oficial do rei foi a oportunidade de Jesus para desenvolver a sua fé. Em outras palavras, nosso desespero e a nossa aparente urgência é a oportunidade de Jesus para fortalecer a nossa fé. Só isso. Só isso. Como assim, pastor? Só isso? Deus quer te dar muito mais do que você tem pedido ou pensado. Muito mais. Muito mais. E a oportunidade dele é quando ele nos vê desesperados. Oh, queridos, infelizmente, aquele homem foi ter com Jesus duvidando, com fé sim, mas ao mesmo tempo duvidando. Interessante que no versículo 48 diz assim: então Jesus lhe disse: se porventura vocês não verem, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O único momento no Evangelho de João que usa sinais e prodígios, não só sinais. Quando está junto sinais e prodígios, quando nós olhamos para os sinóticos, está dizendo milagres,
somente manifestação de poder. Mas em João, Jesus não opera meramente milagres ou tão somente manifestações de poder, onde as pessoas se maravilham e temem diante do Senhor. Não. Em João, Jesus opera sinais que levam as pessoas a crerem nele, a crerem na sua palavra. Palavra, tão somente a palavra. Ele é o Logos de Deus. Se vocês não verem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Como assim, Senhor? O meu filho está morrendo e o Senhor me fala isso? A grande questão que está aqui em jogo nesse milagre, nessa manifestação de Jesus, nesse sinal que Jesus vai operar, é o seguinte: é este oficial um samaritano ou um galileu? Isso é que está em jogo. Vocês entendem o que eu quero dizer por samaritano e galileu? Os samaritanos, eles creram porque eles ouviram a palavra. E os galileus, eles creram porque eles viram manifestações. Queridos, no livro Desejado de Todas as Nações, um clássico, fora da Bíblia não tem nada tão espetacular quanto o que está escrito nesse livro acerca da vida de Jesus. Diz assim: interessavam-se em Jesus por motivos egoístas. Esperavam receber por meio do seu poder qualquer benefício particular para si mesmos. E faziam depender sua fé da obtenção desse valor temporal. Ignoravam, porém, sua enfermidade espiritual e não viam a necessidade que tinham da graça divina. Como um jato de luz, as palavras do Salvador a este nobre oficial do rei lhes desnudaram o próprio coração. Viu que seus motivos em buscar a Jesus eram egoístas. Sua vacilante fé apareceu-lhe em seu verdadeiro caráter. Em profunda aflição, ele compreendeu a sua incredulidade e que a sua incredulidade poderia custar a vida do seu filho. Quais são os motivos que têm nos levado a buscar a Jesus? Nós cremos somente quando nós vemos? Ou nós cremos e podemos crer sem ver? Natanael, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47 a 50, quando Jesus se manifestou para ele, disse assim: eu te vi debaixo da figueira. Senhor Deus, tu és o Messias. Ah, Natanael, você creu porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, não é verdade? Mas maiores milagres do que estes você vai ver, sinais maiores você verá. Ele só creu porque ele viu que Jesus tinha feito e revelado algo sobrenatural para ele. Nós temos outro texto de João, que Deus, Cristo Jesus, simplesmente ele espera: vai, teu filho vive, vai. Não tem manifestação, não tem nada, tinha que crer na palavra. Nossa fé está no poder de Jesus ou na pessoa de Jesus? Onde está a sua fé? No poder de Jesus ou na pessoa de Jesus? Imagine o seu filho, você que é pai ou mãe, e o seu filho vem a você só para lhe pedir algo que você pode dar para ele, não porque ele te ama, mas porque ele ama aquilo que você pode dar para ele. Entenderam a ideia ali? Que tipo de relacionamento seria esse? Nosso relacionamento com Deus não pode ser diferente. Nós seguimos a Jesus porque nós cremos naquilo que Ele pode nos dar, ou a sua pessoa é mais do que suficiente? Venha antes que ele morra. Ele disse: Senhor, venha, eu rogo, e continuou rogando: desce, venha comigo antes que o meu filho morra.
Sabe, queridos, Deus espera que nós continuemos rogando. Como diz Lucas capítulo 11, pedi, buscai, batei, todo que pede recebe, todo que busca encontra, quando todo aquele que bate vai ser aberta a porta. E a Bíblia fala, peçam, peçam, peçam. Elias orou 7 vezes, se ele tivesse parado na 6ª vez não teria chovido. Jesus disse, permaneçam e orem por mim que eu vou enviar sobre vocês o meu Espírito. Eles oraram por 10 dias, eles não sabiam se seria 11, 7, 9, 15, 20, não sabiam. Orem, fiquem, e eles perseveraram. Nós vemos aqui 2 erros nós podemos encontrar nesse ponto da história deste homem que disse, desce, Senhor, desce, vem comigo, vem curar o meu filho. Número 1, ele acreditava que o milagre somente aconteceria com a presença de Jesus. Muitas vezes nós vamos a Jesus com a ideia de que Ele deve responder às nossas orações conforme nós queremos ou pedimos. É ou não é assim? Terrível isso. A gente espera que Jesus responda conforme a gente pede. E se Ele não responder do jeitinho que a gente pediu, porque a gente acha que Ele tem que responder daquele jeitão, não é verdade? Já aconteceu isso com você, sim ou não? Ah, mas se Ele não responder assim é porque Ele não me ouve. Então eu não creio nele. E outra coisa, às vezes, a gente quer que a agenda seja exatamente como a gente pede. Tipo Naamã ali. Ah, não, eu esperava que ele me curasse de outro jeito e vou embora. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele, ponto final. E ele também acreditava, segundo o erro dele, que a morte era o limite do poder de Jesus. Venha, desce comigo, tem que ser do meu jeito, antes que ele morra, porque se ele morrer não tem mais jeito. Devemos nos render a Jesus por completo, completamente. Isso é o que Ele espera. Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O oficial disse, venha, desce comigo. Jesus disse, vai você. Fé não é um sentimento, é uma ação. Amém? Fé não é aquilo que você sente ou que eu devemos sentir. Fé é uma ação. Vá! Fé é a crença em ação. Vá, teu filho vive. Aquele homem, se ele não tivesse ido conforme Jesus havia indicado, seu filho não havia sido curado. Sim ou não? Mas ele se agarrou na palavra de Jesus. Vá, teu filho vive. Ele se agarrou na palavra. Ele creu na palavra de Jesus. E ele foi. Ele creu, mesmo sem ver. Para ele nesse momento Jesus não precisava mais descer com ele. Para ele nesse momento Jesus não precisava falar mais nada para ele. Ele se agarrou na palavra de Jesus, creu na palavra de Cristo e ele foi. E o seu filho estava vivo. E curioso, diz que quando ele desceu, ele disse assim, quando é que aconteceu? Ah, foi ontem, por volta da hora 7ª. Sabe que hora 7ª qual é? É por volta da 13h. Foi ontem. Sabe o que significa? Que ele poderia ter voltado no mesmo dia, mas ele não voltou. Isso não precisa. Eu já sei que o meu filho vive. Amém? Eu já sei. Assim, eu sabia, eu já sei. Eu já sei. E por último, queridos, eu completo a mensagem dessa noite que Deus tem para nós nessa noite dizendo o seguinte: o resultado da fé é imediato, mas a recompensa, ela pode demorar. Repita comigo. O resultado da fé é imediato, mas a recompensa, ela pode levar tempo. Por quê, pastor? Vamos concluir lendo agora João capítulo 4, versículos 51 a 54. Diz assim: já ele descia quando seus servos lhe enviaram um encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor, e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E ele creu, e toda a sua casa. Foi este o segundo milagre que Jesus operou depois de vir da Judeia para a Galileia. Ó, queridos, foi ontem. Ontem Jesus disse: vá, teu filho vive.
E eu acreditei no caso oficial. Mas a recompensa dele, ele pôde contemplar um dia depois. Foi ou não foi? Hoje, diz a Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No exato momento que você crê que Ele pode te perdoar e pede perdão dos pecados, nesse exato momento, você está perdoado. Mas a recompensa, quando Jesus voltar. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No momento em que você decide se agarrar à palavra de Deus e acreditar, Jesus é a palavra, Jesus é o meu Logos, Jesus é o meu Criador, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o Messias ungido de Deus, Jesus é o meu tudo. Nesse exato momento, você se agarra nessa palavra com fé. Quem tem o Filho tem a vida, mas a recompensa pode demorar. Isso pode acontecer com situações em que nós pedimos algum milagre para Deus, que não seja um pedido tão somente espiritual, uma questão de um problema financeiro. Você se agarra pela fé. A recompensa pode demorar, mas ela virá. No relógio de Deus, no calendário de Deus, na hora que Deus quiser. Pode ser também com relação a alguma questão de saúde. Pai, não adianta orar pelo Gianni, Deus não atende. Porque eu orei pelo Ilan, pelo meu irmão, e ele morreu. Deus atendeu ou não atendeu? Deus respondeu a essa fé desse pai, dessa mãe, dessa família que clamou e ungiu o filho, sim ou não? Sim! Só que a recompensa pode vir depois, somente quando Jesus voltar, mas ela virá. Ela virá. Pode ser que ele se levante só depois, não agora, mas ele se levantará. Ponto final. Deus assim o disse. Pastor Félix Cortez continua relatando a sua história, dizendo assim: eu e a minha esposa oramos muito pelo Hadid, ficamos preocupados, e ele tinha a classe bíblica da escola sabatina, e era o momento de ele se batizar. Ele diz assim: pai, mãe, eu não vou me batizar, porque para se batizar tem que ter fé. Eu não tenho fé. E aquele pai e aquela mãe oraram por 2 anos, acreditando que Jesus ia operar. Será que eu falo para algum pai ou alguma mãe nessa noite, tem orado por um filho por anos e não tem sido respondida aparentemente a sua oração, o seu clamor? Eu digo, continue orando. Continue orando. Agarre-se na palavra de Deus pela fé e continue orando. Deus vai responder a sua prece. Talvez você não veja nesse mundo, talvez você não veja, mas se você acreditar e se agarrar pela fé, você vai ter a resposta. Mas a recompensa, ela demora um pouco. Esse pai e essa mãe oraram pelo filho 2 anos, até que um dia o Hadid levantou de manhã com um sorriso na orelha e foi ao teu pai: pai, o senhor sabe o que aconteceu essa noite? E o pai, não entendendo nada, disse: o que aconteceu, filho? Pai, de noite eu acordei e Jesus estava ajoelhado ao lado da minha cama.
Hoje, Hadid é um pastor na igreja de New Jersey, nos Estados Unidos. Tem a sua família e é um ministro do Evangelho. Quem é você? Você quer ser um galileu ou um samaritano? Eu quero convidar o Antônio Carlos agora, o pastor Branga, que vão entrar no tanque batismal e a gente vai ter uma cerimônia batismal. O Antônio Carlos, ele decidiu entregar o coração dele a Jesus, e eu tenho aqui anotado alguns detalhes dessa história maravilhosa. Deus te abençoe, Antônio Carlos. Louvado seja Deus pela tua vida. Aqui não está só o Antônio Carlos, nós temos aí, lá em Cuiabá, vários parentes do Antônio Carlos assistindo, todos adventistas. A gente tem aqui na igreja alguns familiares do Antônio Carlos também. Onde estão os familiares do Antônio Carlos? Estão aqui? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Antônio Carlos, querido, o teu tio te deu estudo bíblico, Jefferson, é isso? Cadê o Jefferson? Jefferson, hoje é o teu dia de voltar. Amém? Não espere um milagre. Agarre-se hoje na palavra do Senhor e volte para os braços de Jesus. É o apelo que Ele faz a você, amém? Tem tantos outros aí, a Marinês, a Luísa, a irmã, a avó, a irmã Sétima que está ouvindo, assistindo distante, Leonora também, que deu estudo para ele, a Luz Amar, a madrasta, o pai, estão assistindo, louvado seja Deus. Querido Antônio Carlos, Deus falou ao teu coração sempre, porque a semente da palavra foi lançada, amém? E hoje ela brotou, germinou, e você está aqui entregando o coração a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus tem planos para a tua vida. Permita que Ele cumpra esses planos, amém? E ao se batizar, você está entregando sua vida completamente a Ele. Não espere milagres acontecerem. O maior milagre é o que Ele já fez se entregando por ti na cruz do Calvário. Como ministros do Evangelho Eterno nesse momento, eu aqui, o pastor Branga, temos a alegria de invocar o nome do nosso querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo e te batizar nessa hora para o perdão dos teus pecados, para renasceres uma nova vida em Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus, amém? Rayane, a Rayane vai entrar agora e vai cantar a última música dessa noite. Mas antes que ela cante, eu tenho um apelo para fazer. A você que está aqui na igreja, a você que está nos assistindo. Número 1, se você está aqui nos assistindo nesse momento, é porque você tem fé em Cristo e Jesus te trouxe aqui. Você veio à busca dele. Onde ele está? Entrega o teu coração a ele. Aponte o teu celular aí para a tela que você está assistindo, ou clique no chat aí agora e tome a sua decisão por Cristo, para que nós conheçamos você e ajudemos você também a se preparar para o batismo. Se você está aqui na igreja, tem um QR Code aí na sua frente também. Se você está decidindo por Jesus, quer estudar a Bíblia, quer se batizar, aponte seu celular ali, tome a sua decisão. Ou nesse convite que você recebeu, que o pastor Branga colocou também ali, o QR Code, tome a sua decisão por Jesus. Rayane, Deus te abençoe nesse momento. Enquanto a Rayane canta, eu quero convidar você que é membro da igreja, que é um filho e filha de Deus que aqui está, para que você hoje se agarre na palavra que é Jesus e permita, crendo que Ele fará sempre, se você tão somente crer. Amém? Deus te abençoe nesse momento.
Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, sempre. Amém? Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória em Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Amém? Amém. Estamos juntos amanhã, 19h30. Traga seus amigos. Deus tem uma palavra de conforto, de bênção para todos nós. Se você vem do seu trabalho, a gente vai ter o lanche, não esqueça, a partir das 18 horas. Não deixe de vir, se for essa questão. E a gente vai estar aqui, Deus tem bênçãos para nós, amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado porque nada pode mudar o amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo em nós aparentes demoras da Tua revelação de amor,
o Senhor sabe que se nós não tivermos a fé, que é ver o invisível, crer no impossível, acreditar em fatos que a gente espera, mas não vê, mas só pela Tua palavra, ó Senhor, opere o que for necessário para que esta fé seja desenvolvida em nós, como foi naquele oficial do rei, porque a gente sabe que só assim nós poderemos passar pelos momentos difíceis nessa vida e estarmos preparados para a vida eterna com Jesus. Despede-nos agora com a Tua bênção, Senhor. Dá a nós um bom descanso, aqueles que nos assistem, a igreja de São Mateus do Sul também, e traga-nos de volta amanhã, Senhor, novamente para ouvir a Tua palavra. Clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, boa semana a todos.